Olá! O programa que traz muito mais vida e saúde para você está no ar. Hoje vamos falar sobre uma doença de gente grande, mas que tem atingido muitos pequenos também. Apesar de a depressão ser bem mais comum em adultos, estudos mostram que cerca de 20% das crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos têm algum transtorno dessa natureza. Portanto, esse é um assunto que precisa ser levado a sério. Por isso, é importante estar sempre atento ao comportamento dos pequenos. E para isso, nossos profissionais da área vão nos ajudar a entender quais são as situações ou ambiente em que a criança pode desenvolver essa doença. Além disso, vamos conferir a deliciosa receita de um sanduíche vegetariano típico de piqueniques franceses com o chefe André Berti. Bom, o tema de hoje é depressão infantil, mas o que será que as pessoas pensam sobre essa doença? O que deixa uma criança para baixo? As crianças são conhecidas por sua alegria, vontade incessante de conhecer o mundo e de brincar. Mas quando essas características aos poucos desaparecem, é hora de se preocupar. A psicóloga escolar Rose Montin explica que a depressão infantil pode atingir até 5% das crianças e que é necessário acompanhamento profissional. Não existe uma definição consensual sobre a depressão infantil, mas pode-se afirmar que é uma perturbação orgânica com variáveis físicas, emocionais e também sociais. Quando se percebe, então, uma mudança brusca, a criança se comportava dentro de um padrão e ela se modifica bruscamente com comportamentos mais autodepreciativos, crises de choro, isolamento, perda de apetite, o baixo desempenho acadêmico, né? Ela se relaciona de maneira menos assertiva, ela tem mais agressividade e ela tem dificuldades sociais. A base da depressão normalmente é você não conseguir lidar com algo que é imposto para você acima do que você pode, da sua capacidade física ou emocional ou social de lidar. A depressão não é algo que você possa minimizar ou achar que não tem importância. Então, eu acho que o primeiro passo e o mais importante é você buscar um diagnóstico. Então, hoje, a gente vê as crianças, elas têm uma sobrecarga muito grande, o grau de exigência é muito grande, né? Na minha realidade profissional, que eu trabalho com psicologia escolar, a gente observa realmente que as crianças trazem essa carga, essa necessidade de atender a uma demanda de exigência grande da família e, às vezes, até da escola, e ela não dá conta disso. Se tem algum pai que está ouvindo, que talvez esteja percebendo alguma coisa na criança, o que fazer? Então, a primeira coisa, perceba se é um comportamento que prevalece, né? Porque a gente passa por episódios, né? Perdas normalmente pode levar pessoas, indivíduos, a episódios depressivos. Agora, a depressão propriamente dita, como um quadro já instalado, precisa se observar se esses comportamentos se repetem por um tempo considerável, né? Então, no mínimo, aí 2, 3 semanas, a prevalência de comportamentos, pelo menos 4 comportamentos que são característicos da depressão, conforme já foi dito, né? E procurar ajuda médica, ajuda do psicólogo, que são profissionais capacitados para ajudar. Olá!
Olá, muito bem-vindo ao quadro Saúde e Você. Hoje nós vamos conversar sobre depressão infantil e para isso nós temos aqui uma equipe, um time de especialistas reunidos para tirar as suas dúvidas, para conversar com você e para te ajudar de alguma maneira ou de outra a resolver o problema que você tem em casa ou o problema de alguém que você conhece e ama muito. Bom, eu quero começar apresentando para vocês o nosso convidado Alexandre, que é fisioterapeuta. Muito obrigada por sua presença, Alexandre. Eu tenho aqui do meu outro lado a professora Sandra Silva, doutora, que é psicóloga, está aqui com a gente sempre e vai nos ajudar muito nesse tema de hoje. Obrigada, Sandra. Aí eu tenho a professora Isolda, que também é pedagoga, é palestrante. Muito obrigada por sua presença e participação. Eu tenho o Dr. Leonardo, que é fisioterapeuta e é educador físico também. Muito obrigada pela presença. E, por último, Elaine, que é nutricionista também, trabalha no PSF lá em São Paulo. Muito obrigada por sua contribuição aqui com a gente, tá? Bom, vamos lá. Depressão infantil é um problema comum ou não comum? O que vocês acham? Então, a porcentagem hoje da depressão está na média aí de 2% da população infantil e 5% da adolescência. Mas entra em uma questão de que são os dados de pessoas que procuraram e foram registradas. Mas a quantidade de crianças sem um psicodiagnóstico também deve ser muito grande, né? Informal, né? Exatamente. E como é que a gente faz esse diagnóstico, Sandra? Porque hoje em dia a gente estava até conversando aqui antes de começar, é muito comum a gente sentir tristeza e todo mundo fala, fulano de tal está com depressão. Então, por quê? Acontece o seguinte, Teru. O diagnóstico na criança é fácil, é mais fácil de ser feito? É difícil. É bem difícil o diagnóstico da criança. Por quê? Não tem como. As doenças psíquicas não é igual. Você leva no laboratório, tira lá o sangue, faz o exame e está aqui. Não. Você vai observar pelo comportamento, pelas reações. E às vezes, mesmo na família, não estão atentos para o comportamento da criança. Então, até que se percebe, até que leve e o profissional consiga estabelecer um tempo de observação, então esse diagnóstico ele demora um pouco, tá? Acaba demorando e o sofrimento da criança se estende bastante por esse período. É interessante que uma das características da criança que tem depressão infantil, que até demora a ser detectado, né? É o fato do isolamento. É uma criança que tem dificuldade de fazer amizades com outras crianças. Exato. Isso é uma característica que os pais devem começar a observar. Agora, uma coisa que a gente precisaria observar é o seguinte, às vezes faz parte da personalidade da criança ser uma criança. Sim, nem toda criança tímida pode ser depressiva. E por incrível que pareça, eu tenho reparado isso, professora Isolda, nos filhos mais velhos. Então, tem 3 irmãos. O filho mais velho geralmente tem um comportamento mais na dele. Isso, e às vezes os pais procuram. Nossa, meu filho é tão quieto. E às vezes é característica da criança. Essa questão ela é importantíssima, desse isolamento. A gente precisa observar se a criança tinha um comportamento de uma forma e, de repente, houve uma mudança a partir de um tempo. Né? Esse isolamento. Sandra, porque aí é preocupante. Eu acho que esse isolamento, às vezes, muitas vezes pode ser provocado, né? Pode. Pelos amiguinhos, pelo ambiente que ele vive, as pessoas acabam isolando a criança, né? O bullying agora que está na... Pode acontecer. Agora, Teru, você começou falando uma coisa importante sobre a questão da tristeza. A depressão e a tristeza. A tristeza, ela é algo que faz parte do comportamento humano e é um momento, entre parênteses, saudável, que é o momento que a gente para pensar na vida e retoma. Algumas pessoas precisam de parar por um tempo mais curto para dar essa repensada, elaborar algumas resolver as coisas na cabeça. Exato. E a criança também vai passar por isso. E depois ela retoma. Mas a gente confunde e acha que o ser humano não pode ser mais, não pode ter tristeza. De forma alguma. Entrou nesse processo, então vamos com medicação e as coisas não funcionam dessa forma. A criança também precisa de um tempo de elaboração. Por exemplo, num caso, professora Isolda, uma separação de pais. A criança ela vai entrar num processo de elaboração do que está acontecendo ali. E pode bem até diferente ser... do processo que os pais têm que resolver na cabeça. Exato, né? E pode até ser que isso acabe causando uma depressão. Eu penso que seja difícil para os pais, com certeza, identificar até qual é o momento, qual é esse momento onde deve iniciar uma preocupação. Que é, como você falou, uma tristeza
é algo que ainda dá para ser contornado. Mas qual é o momento que deve haver uma intervenção? Existem características precisas que podem estar indicando para uma depressão? Então, a criança, ela passaria por essa tristeza, ela poderia ficar mais ansiosa, tique nervoso, tá? Eles desenvolvem muito tique durante esse período também, às vezes muito sono ou não dormir. Em relação, Elaine, alimentação, né? Às vezes começa a comer muito ou para de comer completamente. Tem uma característica da criança muito forte, que é a irritabilidade, o choro. Tá? O choro excessivo. E às vezes a criança está irritada e até negligencia o comportamento, a mesa, grita, chora, e os pais pensam que isso pode ser uma birra, pode ser uma falta de limite, claro que isso é um comportamento que tem que ser observado constantemente, né, Sandra? Não é um episódio ou outro, né? Isso. Isso tem que ter uma continuidade. Sandra, pode aparecer algum distúrbio de fala, por exemplo? Uma gagueira? Pode. Pode. O tique e a... Geralmente esses sintomas, eles têm que ser apresentados em todos os ambientes em que a criança está. Se só for só em um ambiente, é o caso da hiperatividade. Ele é muito hiperativo, mas não é. Às vezes é imperativo, é uma criança que não tem limite. É verdade. É diferente do hiperativo, mas no caso também da depressão, você tem que observar os diferentes ambientes. Ela tem que apresentar essas mesmas características e sintomas nos diferentes ambientes, né? Para poder detectar. Mesmo. E por um tempo longo, né? Nossa conversa está começando a fluir, eu estou gostando de conhecer mais sobre esse problema e até poder ajudar quem está escutando a gente, quem está vendo a gente em casa. Mas a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no quadro Saúde e Você. Não perca! Em idade pré-escolar, quem está mais predisposto a sofrer de depressão? A. Meninos. B. Meninas. Ou C. Ambos os sexos. Logo após o intervalo, você confere a resposta certa.